Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um conteúdo que vocês já utilizam, tá? As redes sociais. Mas, poxa, professor, por que eu vou estudar rede social? Eu já tenho uma. Eu vou trazer para você termos técnicos e as pegadinhas que podem ser cobradas sobre este assunto. Então, sem mais delongas, vamos entender o que seria rede social. Gente, rede social, primeiramente, não há necessidade de você ter um sistema, tá? Porque a definição, a tradução literal de rede social é um conjunto de pessoas que possuem o mesmo objetivo. Então, percebam, se você tem um grupo de pessoas que fazem alguma coisa igual ou possuem o mesmo objetivo, isso é uma rede social. Por exemplo, vocês que estão visualizando a minha aula agora, vocês possuem um objetivo, que é ser aprovado em concurso público. E eu também tenho um objetivo, que é fazer você passar na disciplina de informática básica, que é fazer você gabaritar. Então percebam, queira ou não, aqui nós temos uma rede social com fins acadêmicos. Lógico que, propriamente dito, as redes sociais têm a ideia de publicar, compartilhar informações pessoais, mas hoje está saindo do desuso a questão somente privacidade, somente para uso pessoal. Os órgãos públicos, as empresas privadas estão pegando toda a sua comunicação e atrelando a uma rede social. Por quê? Duas coisas importantes. Você tem um contato mais rápido, você tem uma interatividade. Segundo, economia, gente, economia. Por quê? Se você faz uma publicação numa rede social, seja ela qualquer, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, por exemplo, via lista de transmissão, o que acontece? Você vai, digamos, gastar X, tá? Se você faz uma publicidade utilizando uma TV aberta ou uma TV fechada, você vai gastar 1000 vezes mais. E aí o pior de tudo, né? Que você talvez não vai conseguir atender todo esse público, diferentemente de uma rede social, que você consegue delimitar, você consegue segmentar o público que você quer. Então, hoje as redes sociais é uma ferramenta essencial. Ela é muito mais do que marketing. Ela é também para pesquisar o comportamento das pessoas, tudo bem? E aí, vou trazer para vocês as redes sociais que vocês precisam saber para o concurso público de vocês, tá? Primeiro, nós temos a rede social Facebook e o Instagram. Coloquei essa imagem porque é bem interessante, porque em 2012, né, o Instagram foi adquirido por Facebook. O WhatsApp eu coloquei por quê? O WhatsApp, ele propriamente dito, não é uma rede social, tá? Ele é um comunicador instantâneo, mas as bancas, tá, elas consideram que o WhatsApp, ele sim é uma rede social. Por quê? Porque ele possui um objetivo em comum, que é fazer a comunicação via texto, via vídeo ou via transmissão, enfim, você consegue fazer a comunicação. Então, partindo desse pressuposto, eles compreendem, né, as bancas compreendem que o WhatsApp é sim uma rede social. Tá? Nós temos o Twitter também, que ele é um microblog. Nós temos o LinkedIn. Professor, nunca ouviu falar o que é LinkedIn? Se você nunca ouviu falar o que é LinkedIn, ou se você já ouviu falar, mas não tem um cadastro, você está perdendo várias vagas de emprego. Por quê? Hoje as grandes empresas, ela possuem no LinkedIn uma ferramenta de captação, tá? Então, fiquem atentos. E o YouTube, né, que é uma rede social voltada para a parte de vídeos, compartilhamentos, tudo bem? Bom, eu falei para vocês que as redes sociais hoje é uma ferramenta de comunicação. E essa ferramenta de comunicação, ela gera algo chamado de engajamento. O que é engajamento? Engajamento nada mais é do que a interação que o usuário, né, eu, você e todo mundo, possui, por exemplo, pela figura ou pela fanpage da LAC Concursos. Então, se as pessoas comentam, se as pessoas curtem, se as pessoas compartilham, significa que a nossa imagem, o nosso engajamento, ele é satisfatório. Então, como que você mede, por exemplo, né, se aquela empresa ela é benquista, né, bem vista na sociedade digital, nas redes sociais, pelo seu engajamento? Se é uma rede social que ninguém curte, que ninguém dá like, que ninguém comenta, que ninguém compartilha, logicamente que o engajamento está baixo. Então, uma definição bem clássica aí sobre engajamento. É o nível de envolvimento, intimidade, interação e influência que o indivíduo tem com uma marca e suas mídias sociais ao longo do tempo. Então, engajamento é a empatia que a pessoa possui por aquela determinada marca ou empresa. Tudo bem? E como eu falei para vocês que as redes sociais hoje é uma ferramenta poderosíssima para a comunicação,
que o Mark Zuckerberg, que os outros, por exemplo, criadores de redes sociais tiveram a ideia, tiveram a sacada, né? Hoje, por exemplo, uma rede social, ela é gigantesca, ela possui bilhões de pessoas conectadas. Então, o que acontece? Eu posso promover, eu posso publicar notícias e atingir grandes escalas. E através disso, existe um mecanismo chamado de impulsionamento ou impulsionar publicação. Tá? E isso está caindo no teu concurso. Hoje, por exemplo, quando você faz um post, né, você vai atender, por exemplo, seus amigos. Você vai atender pessoas que são do seu círculo de amizade. Tá? Seja profissional, seja social. Mas, através das redes sociais, você consegue criar expectativas, né? Ou fazer uma captação fora desse círculo. Então, não é algo mais restrito, é algo aberto. E a partir da ferramenta de impulsionar publicação. E aí, o que é mais interessante, você possui 4 características que precisa compreender. Você pode escolher um público-alvo. Por exemplo, eu quero fazer uma publicação sobre o edital da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, eu vou pegar pessoas que têm de 21 anos até 35 anos, porque vai ter que ter ensino superior, né? Então, posso colocar 20 também, 20 a 35 anos. Posso colocar a faixa etária de idade, posso colocar o sexo masculino, feminino. Posso também, se quiser, colocar a localização. Então, posso colocar um raio de 25 quilômetros no Distrito Federal. Também, se eu quiser, eu posso me programar, tá? Eu posso fazer um orçamento de R$1.000 agora, não, mas depois na publicação vi que tive uma determinada captação, tive uma empatia, tive um engajamento interessante, vou aumentar esse orçamento. Então ele não fica limitado, você pode delimitar. Não é algo fixo. E o melhor de tudo, tá, gente? Vamos supor que vocês sejam aprovados num concurso público e você fique responsável pelas mídias sociais de um determinado órgão. O que acontece? Com a correria do nosso dia a dia, nós ficamos, digamos assim, sem tempo. E com as redes sociais, hoje é possível se planejar. Você consegue se programar os posts da semana, por exemplo. Então, imagine que você vai fazer a programação dos posts das aulas da LAC Concursos. Então eu vou lá, na segunda-feira aula de informática, na terça-feira de raciocínio lógico, na quarta direito constitucional, na quinta penal, na sexta contabilidade. Então perceba, eu consigo me planejar tudo isso graças às redes sociais. Tudo bem? Então percebam, não é simplesmente criar um perfil. Existem muitas coisas que são atreladas às redes sociais que muitas pessoas não sabem ou não utilizam por falta de conhecimento, tá? E agora, eu vou detalhar para cada um de vocês as características que você precisa compreender na hora da sua prova, tá? Primeiro, o Facebook ele é uma rede social, isso já sabemos que eu citei anteriormente. Mas essa rede social ela é focada para relacionamento. Tá? O que é relacionamento? Você vai visualizar se a pessoa está namorando, se a pessoa está, digamos, enrolada, se a pessoa é casada, se a pessoa é viúva. Lógico que hoje existem vários mecanismos atrelados a essa rede social. Um exemplo disso é o Marketplace, na qual você vai criar grupos de vendas, por exemplo, divulgar os seus produtos. Nós temos também a ferramenta, né, que foi atrelada ao Facebook, que é o Facebook Messenger, parecido um pouco com o WhatsApp, na qual você pode comunicar com as pessoas, pode criar grupos também. Então percebam, o Facebook, por padrão, é uma rede de relacionamento, mas hoje é possível compartilhar várias informações. Ele tem sistemas de anúncio, esses sistemas de anúncios são segmentados, tá? E é interessante, tá, gente? Quando você tem, por exemplo, o Facebook, você tem 2 tipos de perfil. Você tem o usuário comum ou você pode ter a figura pública. O que seria essa figura pública? O fanpage, que seria o quê? Voltado para empresas, artistas ou órgãos públicos. E, logicamente, quando você tem um perfil do tipo comercial, você tem métricas, você tem sistemas de impulsionamento mais eficientes, você possui relatórios. Então, você consegue ter mais recursos que se comparado ao usuário comum. Tudo bem? Bom, continuando, é possível detalhar, gente, quando você faz um post, quando você faz uma publicação, tá? Você tem algumas coisas que caem no seu concurso quando se cobra a questão de privacidade, tá? Primeiro, quando você faz uma publicação, por padrão, ele é para todos. Então, você publicou na rede social, toda e qualquer pessoa que tiver uma rede social vai visualizar a sua informação. Mas você pode configurar.
Tá? Você pode configurar quem que vai ver. Os amigos vai ver sua publicação. Ah, eu quero que os amigos e os amigos de amigos possam ver, né? Então, eu quero amigos, exceto. Você pode também colocar dentro da sua, digamos assim, dentro do seu círculo de amigos, colocar exceção. Tá? Então, a pessoa, você está conectado a ela, mas você não quer que mostre, por exemplo, a publicação. E você também pode, se caso alguém te marcar numa foto, utilizar o personalizado. Vamos supor, alguém te marcou numa foto. Você pode solicitar que chegue uma notificação para ti, para você aprovar. Né? Então, eu não quero que a pessoa marque nessa foto. Então, você coloca lá, deixar oculto na minha linha de tempo. Então, as pessoas vão entrar na sua linha do tempo, que é as suas notícias, e não vai visualizar nada. Então, percebam, é possível deixar público, é possível deixar com amigos, amigos exceto, amigos de amigos. Então, os seus amigos e os amigos dele podem visualizar a informação. Ou também, você pode colocar amigos específicos, tudo bem? Outra coisa importante. Quem vai ver as suas publicações, tá? Quando você define aqui, ó, você clica nessa setinha, por padrão já falei que é público, nós temos público ou amigos. Então, quando você publica, né, realiza publicações, você tem o público e amigos, ou você pode colocar aqui amigos excetos. Tá? E aí você pode delimitar quem que vai ser. Eu cheguei a comentar no início que o Facebook ele tem os grupos, né? Esses grupos têm fins, normalmente mercadológicos, né? Grupos de vendas, grupo de estudos, a ideia de pessoas reunidas para um prol de um objetivo só. E você tem 3 tipos de público, de grupos, perdão. Você tem por padrão o público, que é aberto a toda e qualquer pessoa. Você tem o fechado, na qual a pessoa entra, visualiza aquele grupo, por exemplo, tá? Só que ele não tem acesso a publicar naquele grupo ou visualizar as informações. Aí você vai ter que pedir a solicitação para o administrador. Ou secreto, na qual existe o grupo e quem só visualiza esse grupo é o Facebook e as pessoas que estão vinculadas a ele, tá bom? Então, percebam, nós temos 3 tipos de grupo, tá? Qualquer pessoa pode entrar, por exemplo, estudo para concurso público. Toda e qualquer pessoa pode estar dentro desse grupo, dessa comunidade. Então, para você que é da era do antigo Orkut, entenda o grupo como se fosse uma comunidade, tá? Bom, eu tenho um grupo fechado, na qual, para você visualizar os membros, né, ou para você visualizar as publicações, você precisa participar. Logicamente que vai chegar uma solicitação para o administrador. E tem o secreto, na qual você não percebe, somente as pessoas vinculadas àquele grupo que sabe que ele existe, tá? Então você não consegue buscar ali, tá bom? YouTube, tá? YouTube, ele é um compartilhamento de vídeos. Essa é a finalidade da rede social YouTube, tá? Ela é vinculada ao Gmail, né? Ela é vinculada a uma conta do Gmail, que você vai ter que cadastrar para ter um canal, tá? Então, quando você tem um perfil me fugiu o nome agora. Quando você tem um perfil no YouTube, você tem que ter uma conta, né, para criar um canal. E aí sim, no canal você pode ter lá os seus seguidores, você pode ter os comentários, você pode ter a parte das publicações de vídeo, você pode seguir ele, tudo bem? Bom, ele é utilizado para publicar entrevistas, palestras, depoimentos, músicas, vídeos e também, assim como as redes sociais do Facebook, ele também tem um sistema de impulsão, tá? Twitter. O Twitter, ele é provavelmente dito um microblog, né, na qual você vai colocar pensamentos do dia a dia. Ele sofreu uma alteração no final do ano de 2017, na qual somente era 140 caracteres, tá? Hoje nós temos 280 caracteres, então olha a pegadinha que poderia sair no concurso público. Inicialmente foi com 140 caracteres, tá? Agora são 280 caracteres para você fazer um post, para você fazer uma publicação. Assim como as redes sociais anteriormente citadas possuem sistemas de anúncio e sistemas de impulsionamento, tá? Instagram. O Instagram, como eu falei para vocês, em 2012 ele foi incorporado ao Facebook, ele foi comprado. Ele é uma plataforma focada para dispositivos móveis e é uma coisa importante, tá? Ele é possível acessar, tá? Via web. Só que você não consegue fazer um post, você não consegue postar uma notícia, tá? E isso fica somente para os dispositivos móveis, tudo bem? Ele possui sistemas de impulsionamento. E aí uma coisa que é bem interessante.
Hoje, se você perguntar qual que é a melhor rede social para marketing, para vendas, nós podemos citar com total propriedade que é o Instagram. Mas sabe por que o Instagram hoje ele tem maior visibilidade? Porque ele não permite links. Tá? O que é link? Hoje a pessoa vai lá no Facebook, publica uma notícia e tem um link. Aí, por maldade ou por inocência, às vezes o cara vai compartilhando e aquela notícia tem um vírus. Então, isso, queira ou não, denigra a imagem da rede social. E várias pessoas estão migrando do Facebook para o Instagram justamente por causa disso. Então, para você ter, você pode até ter um link no Instagram, tá, gente? Mas tem uma regra, você tem que ter 10 mil seguidores. Então, parte-se do pressuposto que uma pessoa, para ter 10 mil seguidores, é uma pessoa que tem empatia, é uma pessoa que tem engajamento, é uma pessoa que tem algo boa, né? Seja para compartilhamento, seja para exemplo. Então, ela não vai publicar notícias falsas, ela não vai partir do princípio que ela vai publicar vírus, compartilhar vírus. Então, somente pessoas que têm mais de 10 mil seguidores, tá? Consegue fazer interligar, né, com links. Inclusive aparece até um ícone de um link, né, tipo uma correntezinha. Tudo bem? LinkedIn. LinkedIn sempre cai em concurso público porque ele é uma rede social voltada para o network, tá, gente? E o mundo empresarial, quando eu falo mundo empresarial, vejam também a parte dos órgãos públicos, porque o órgão público ele presta serviço, então ele vai precisar de parceiros. E a rede social, LinkedIn, permite isso, permite captar, permite entender, permite visualizar o perfil, as competências, as habilidades de pessoas e empresas, tá? Então, sempre que perguntar que é uma rede social com fins profissional, nós estamos falando do LinkedIn, tudo bem? Uma coisa importante, caiu uma questão em 2017 que é possível incluir, tá, um currículo através do documento PDF, tá? E também um documento Word. Então, é possível você vincular o seu currículo à rede social LinkedIn, seja em PDF ou seja no formato Word, tá? WhatsApp. O WhatsApp, como eu disse para vocês, as bancas consideram como uma rede social, mas por padrão ele é um comunicador instantâneo. E aí por que a gente vai entender o WhatsApp nesse contexto de rede social? Porque ele possui um objetivo, que é fazer a comunicação, seja de uma pessoa, ou seja de um grupo de pessoas, ou seja para várias pessoas, tá? E aí uma coisa interessante, você pode enviar arquivos, Word, Excel, PowerPoint, ele funciona via web, tá? E aqui você tem as mesmas funcionalidades, tanto na parte de enviar arquivo, receber arquivo, né? Arrastar arquivo. E aí você tem a criação de grupos fechados, né? Na qual você vai colocar com o administrador, ele pode incluir pessoas, ou simplesmente você é o administrador, todas as pessoas vão seguir as diretrizes daquele grupo. Somente o administrador do grupo que pode incluir outras pessoas, tá bom? Ou remover. E também temos lista de transmissão, que já caiu em concurso público. Qual que é a diferença entre lista de transmissão para grupo? Gente, lista de transmissão é quando você quer mandar uma mensagem como se fosse uma mala direta. O que seria isso? Uma mesma mensagem para várias pessoas. Só que essas pessoas, por exemplo, elas vão receber aquela mensagem e imaginar que só ela recebeu aquela mensagem. É algo mais individualizado. Já no grupo não, você manda uma mensagem e vai todo mundo visualizar a mesma mensagem. Quando você envia uma lista de transmissão, é enviado a mesma mensagem para várias contas. E isso a gente chama de mala direta. A gente utiliza isso muito em e-mail e também é possível utilizar também no WhatsApp. Outra coisa que é importante salientar de características, tá? O WhatsApp, ele é um recurso, ele é uma ferramenta que possui um recurso de criptografia. Tanto é que quando você visualiza a comunicação, visualiza a mensagem, aparece lá: essa mensagem foi criptografada. O que significa isso? Criptografia, a gente já visualizou isso na aula em segurança da informação, mas nada mais é do que você embaralhar a informação para que a pessoa não consiga compreender o conteúdo. Então, percebam, a pessoa pode até interceptar as mensagens do WhatsApp do seu celular, só que ela não vai conseguir visualizar o conteúdo. As únicas pessoas que possuem acesso ao conteúdo dessa informação é a pessoa que enviou a mensagem e a pessoa que recebeu essa mensagem. Então, o emissor e o receptor ele consegue visualizar a informação. Mas, se acaso for interceptado o WhatsApp, não é possível, porque tem um recurso de
criptografia, tudo bem? E agora, para massificar nossa aula, vamos responder questões, tá? Questão de 2014, questão da Polícia Federal, ele cobra o seguinte: na rede social Facebook, o recurso utilizado por pessoas públicas e entidades para a divulgação de uma empresa, marca ou serviço é conhecido como computação em nuvem? Não, né, gente? Não é computação em nuvem. Perfil? Não, perfil é voltado para um indivíduo, uma pessoa em si, né? Eu, você e todas as pessoas, né? Fanpage, sim, a fanpage ele é um tipo de perfil, tá? Que permite com que você tenha mais recursos, mais funcionalidades, mais relatórios, sistemas de impulsionamento dedicado. Então você consegue criar uma marca, criar uma identidade na rede social através do fanpage. Linha do tempo vai mostrar tudo que você publicou, todas as notícias tuas, tá? E software como serviço, ele é um tipo de computação em nuvem, tudo bem? Então, gabarito, alternativa C. Bom, questão do IF agora, ele pergunta o seguinte: no Facebook, a gestão de privacidade do perfil, da linha do tempo e de grupos é fundamental para garantir que as informações postadas estejam disponíveis de forma adequada, especialmente quando se lida com perfis que representam instituições, devendo-se, nesse caso, adotar os mesmos procedimentos utilizados para grupos. Os tipos possíveis de configuração de privacidade de grupos no Facebook são, lembrando, por padrão, tá? Nós sabemos que tem o grupo público. Então, gente, ó, vamos brincar aqui, ó. Probabilidade de erro. Público e público, tá? Então, você já consegue ver que amigos e amigos já só não tem o público aqui, certo? Então, vamos lá. Público. Fechado, precisa do administrador. Então, quando o cara entra no sistema, eu preciso que ele solicite a administração, um pedido ao administrador. Então, fechado. E nós temos também grupos que podem ser secretos. As pessoas podem pesquisar nas redes sociais e não vão encontrar. Somente quem criou e vinculou os participantes vão saber que aquele grupo realmente existe. Então, ele é secreto. Então, gabarito, alternativa C. Então, por padrão, todo e qualquer grupo tem que ter público. Então, aqui você já pode eliminar essas duas de cara, tá? Outro, eu tenho fechado, que é aquele que somente com a autorização do administrador pode ter acesso. Tá aqui. E aí eu já tinha encontrado já a minha resposta, né? E secreto, que é aquele que não fica à mostra na rede social. Percebam, restrito e privado tem a mesma nomenclatura. Você também poderia utilizar por probabilidade de erro. Então, gabarito, novamente, alternativa C. Próximo, nessa foi da Prefeitura de Andradas, para o cargo de fiscal. No ano de 2017, ele fala o seguinte: rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que partilham valores e objetivos comuns. Olha, ele trouxe propriamente dito o que eu falei para vocês sobre o que é uma rede social. E ele fala o seguinte: assinale a alternativa que é conhecida como uma rede social profissional. Então, Facebook, relacionamento, Instagram, compartilhamento de imagens, né? Twitter é o microblog e alternativa C, LinkedIn. Percebam, todo mundo está marcando a alternativa C. Mais uma, da Universidade Federal do Fluminense. Ao acessar a rede social Facebook, por meio do seu ícone, a área que contém um serviço e apresenta imediatamente as mais recentes atualizações e novidades é conhecida como perfil. Não, isso aqui é tipo de usuário. Linha do tempo. Linha do tempo é onde vai estar as suas notícias. É que ele não fala que é somente tua. Ele coloca: acrescenta imediatamente as mais recentes atualizações e novidades. Então, ele envolve tanto a sua linha do tempo, como as novidades de outras pessoas. Então, desconsidera a linha do tempo. Fanpage é tipo de perfil também. E favoritos, pelo amor de Deus, né? Favoritos são aqueles links, né, que você utiliza de forma sem o digitar o URL do navegador. E a gente sabe que é feeds de notícias. Então, os feeds de notícia, tanto é que feed significa alimentar, então está alimentando toda e qualquer notícia nova, é onde você encontra as notícias relevantes da sua rede social. Tudo bem?
E nós temos a última questão, que foi agora no ano de 2019, que caiu, né, na CEMEF de Manaus, para o cargo de técnico, o seguinte: considerando o conceito de engajamento nas redes sociais, é correto afirmar que tem pessoas que só por ser muito grande o texto, já pulam. E aí sempre utilizem palavras-chave. Por exemplo, se ele falar para você de impulsionar publicação, lembre-se de propaganda. Se ele falar para você de engajamento, é empatia. O que é empatia? É a interação da marca com o usuário, com os órgãos, com as pessoas que são vinculadas naquelas redes sociais. E aí, a partir dessa palavra-chave, você vai conseguir associar na questão. Então, vamos lá. A periodicidade ideal de postagem para aumentar o nível médio de engajamento de um perfil varia de acordo com fatores como público, conteúdo das postagens e a plataforma de publicação. Então, percebam, vamos ligar um asterisco. Até então, o engajamento, ele precisa de conhecer o perfil das pessoas, ele precisa criar periodicidade, ele precisa se programar. Então, até então, está correto. Alternativa B. A definição do engajamento de uma postagem se limita ao número de comentários deixados nela. Negativo, gente. Às vezes o comentário que pode estar lá dentro são comentários infelizes, são comentários ruins. Então, se o cara tem 100 comentários, significa que a rede social é boa? Não. Ah, eu tenho 100 ruim e o cara lá tem 3 comentários bons. Qual que é a melhor rede social? Aquele que é ruim ou esse que 3 que tem comentários bons, positivos? Então, percebam, não é a quantidade de comentários que vai delimitar se ela é boa ou não, tá? O impulsionamento pago de conteúdo é sinônimo de alcance orgânico e serve para desacelerar o engajamento de uma publicação. Gente, é completamente o inverso. Se você vai pagar, se você vai impulsionar, logicamente que você vai ter um maior engajamento. Você vai atentar ou vai atender mais pessoas, mais públicos. Então, a alternativa C você já pode eliminar também. D. O nível de engajamento médio do perfil de uma marca em uma rede social equivale à quantidade de produtos que ela vende em sua lógica física. Pelo amor de Deus. Você quer ver um exemplo clássico disso aqui? O Uber não tem um carro, não tem um produto físico. Então significa que o Uber é ruim? Que a mídia social do Uber é ruim? Não. Não tem nada a ver a quantidade de produtos, tá? Com o engajamento numa rede social. Nós temos empresas, por exemplo, a Netflix não tem uma locadora física, mas ela tem um engajamento, ela tem uma mídia social muito ativa. Então, a alternativa D completamente equivocada, tá, gente? E o engajamento da publicação de uma transmissão de vídeo ao vivo se resume ao número de pessoas que assistiram o vídeo em tempo real. Não, você pode fazer uma transmissão em vídeo e essa transmissão pode ficar vinculada, a pessoa pode ir lá e ter acesso também, mas isso não significa que o engajamento daquela marca, daquela rede social vinculada a ela, seja ruim. Às vezes foi um horário utilizado de forma errada. E outra, se você deixa essa mesma publicação em um vídeo, você pode ter a interatividade das pessoas depois que passou a transmissão. Então, perceba, eu vou ter a interatividade, porque a gente não fica 24 horas nas redes sociais. Nós temos que ter o quê? Nosso tempo. Tempo para estudar, tempo para trabalhar, tempo para se exercitar e às vezes não vai ter o tempo para você se engajar. Então, a alternativa que mais se adequa, que mais se encaixa sobre o conceito de engajamento é a alternativa A. Ela delimita a periodicidade de postagens para aumentar o nível médio de engajamento, aumentar a interação de um perfil que varia de acordo com fatores como público, conteúdo das postagens e plataforma da publicação. Então, gabarito, alternativa A. Bom, mais uma questão. O Facebook possui entre os seus recursos a possibilidade de promoção de publicações, que tem como objetivo de ampliar o alcance de uma determinada publicação. Essa funcionalidade é disponibilizada para perfis por meio do botão alavancar publicação? Não. Viralizar publicação? Não. Compartilhar publicação? Não. Impulsionar publicação. Falou em promoção, falou em publicidade, é impulsionar a publicação. Então, gabarito alternativa D, tá bom? Então, gente, finalizamos mais uma aula sobre o conceito de redes sociais. Então, percebam, não é simplesmente, eu tenho rede social, eu tenho Facebook. Não, precisa saber as características, precisa saber as mais utilizadas, precisa saber qual que é o foco, o que é um sistema de impulsão, precisa saber também quais são as privacidades. Então, tudo isso é cobrado no seu concurso público, tudo bem? Tenha uma ótima semana e a gente se vê. Até mais! Clique lá.